Fala galera, tudo bem com vocês? A CBF confirmou datas e horários dos jogos da Copa do Brasil, da semifinal, e com uma importante mudança nos jogos de volta, que está gerando uma polêmica muito grande. Torcidas do Vasco e Corinthians bem revoltadas, os seus presidentes já emitindo nota oficial, e nós vamos falar disso agora. Mas antes da gente se aprofundar no assunto, eu quero pedir para você já se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe esse link nos grupos aí, principalmente hoje, para esse vídeo. Torcida do Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Joga esse vídeo dentro desses grupos para a gente gerar um debate saudável, beleza? Lembrando que aqui é o modo Caio Ribeiro, modo bananão, sem palavrão, sem xingamentos e com muito respeito a todo mundo, beleza? A CBF divulgou aí as datas da Copa do Brasil, jogos de semifinal, data e horário, e eles mudaram a data que já estava previamente marcada dos jogos de volta. E isso gerou uma revolta muito grande em Vasco e Corinthians. Antes da gente... eu vou ler aqui a nota do Corinthians, vamos ouvir o Pedrinho também, mas antes, vamos ver como ficou aqui esse calendário. Os jogos de ida. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Vasco, na Arena MRV, no dia 2/10, ou seja, quarta-feira que vem, às 19h15. E o jogo de Flamengo e Corinthians, no Maracanã, também no dia 2/10, às 21h45. Até aí, nenhuma mudança, esses jogos já estavam programados para esses dias, né? E o horário também, mais ou menos, os times já sabiam que seriam nesses horários. Beleza? Agora os jogos de volta, onde tiveram mudanças importantes aí da CBF. O jogo de volta, Vasco e Atlético Mineiro, vai acontecer em São Januário, no dia 19/10, às 18h30. Jogo no sábado, às 18h30. E o jogo de volta entre Corinthians e Flamengo vai acontecer na Neoquímica no dia 20/10, um domingo, às 16 horas. Pois é, galera, parece que a CBF mais uma vez não suportou ver a galera mais quieta e resolveu ativar o modo furioso de Vasco e Corinthians. Torcida revoltada, dirigentes revoltados, porque essa mudança não foi de acordo com os clubes. Então, sem perder muito tempo, eu quero primeiro ler a nota do Corinthians, e depois a gente vai ouvir o Pedrinho, que o Pedrinho soltou um vídeo. Mas a nota do Corinthians diz assim: o Sport Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. Perfeito. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. E aqui, antes de continuar essa leitura, quero lembrar aqui a galera que o Corinthians está disputando a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Talvez você fale assim, mas o Campeonato Brasileiro, eles não estão disputando o título. Não estão disputando o título. O pior, eles estão disputando o Z4, estão disputando para não cair. E aí fica bem intenso também essa disputa. Então, o Corinthians aqui tem razão em reclamar dessa mudança, porque vai ficar um fim de ano tenebroso em relação ao calendário para o Corinthians. Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro com sérios riscos de rebaixamento, eles que estão lutando já praticamente desde o início do ano contra esse rebaixamento e hoje ainda estão na zona de rebaixamento. Então, tem razão em falar que estão em 3 competições. A respeito ao cronograma pré-estipulado, deveria ser uma prioridade da CBF
que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso com a equidade e transparência. Concordo plenamente com o que diz o Corinthians aqui. Realmente, nada na CBF é transparente. Tudo lá é muito obscuro, né? Nada transparente, muita coisa oculta e tudo muito obscuro. Continuando, então, aqui a nota do Corinthians. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Aqui ele já não coloca mais em questão, em risco, a integridade da competição. Já não coloca mais. Já tirou toda a integridade aqui a partir do momento dessa alteração de data. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento é um claro desrespeito. Este tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. Concordo. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Augusto Melo, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Concordo muito com aquilo que o Corinthians colocou aqui, né? A CBF colocando em risco a integridade, na verdade já não colocou em risco, ela já tirou toda a credibilidade a partir desse momento e daqui a pouco a gente fala mais um pouco em relação a isso. Vamos primeiro ouvir o Pedrinho, vamos em vídeo dele, né? Então vamos acompanhar aqui o que disse o Pedrinho. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16. Bem, já quero parar aqui, porque eu concordo com o Pedrinho em não querer mudar a data do jogo, em reclamar da mudança da data do jogo. Mas ele dar como alternativa antecipar o jogo para o dia 16, porque até então o jogo seria no dia 17, antecipar para o dia 16, eu acho que ele quis forçar um pouquinho a barra. Porque se ele estava reclamando de que seriam jogo da eliminatórias no dia 15 e teria que jogar no dia 17, ele quer antecipar para o dia 16, não vejo o porquê disso, acho que ele forçou um pouquinho a barra aí. Antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. E aqui eu quero fazer uma outra observação. Mais uma vez, tem razão em reclamar da mudança da data, mas a gente precisa ser justo. Não foi só o Vasco que sofreu isso. Praticamente todos os outros times passaram pela mesma situação. O Atlético Paranaense passou pela essa situação, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Bahia, todos eles tiveram jogadores convocados pelas suas seleções e passaram a mesma situação do Vasco. Então, no Vasco não foi só o Vasco prejudicado. O Atlético Paranaense também estava na mesma situação. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. Concordo. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. Tá. O Atlético Mineiro não, porque o adversário do Vasco é o Atlético Mineiro. E a gente sabe que o Atlético Mineiro tem muito mais jogadores convocados para seleções do que o Vasco. Eu nem sei se algum jogador do Vasco foi convocado agora. Talvez o Pumita, não sei. Paê não é, né? A seleção brasileira não teve nenhum. O Esforza também não é.
Teve mais algum? Acho que não. Se foi o Pumita Rodrigues, que nem tem sido titular, né? Então aí o Pedrinho não está sendo coerente naquilo que ele está reclamando. Ele reclama com razão, mas as suas justificativas não estão coerentes. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Esse é um outro ponto muito importante também que tem acontecido. Eu acho um absurdo que a CBF faz com essa questão de arbitragem. Os clubes, cada rodada tem um clube emitindo uma nota solicitando que tal árbitro não apite mais jogos do seu clube. Daqui a pouco não tem mais juiz, galera. Daqui a pouco não tem mais ninguém apitando jogo de ninguém. Mas isso é muito por culpa da falta de profissionalismo da própria CBF. Inclusive, nós tivemos jogos esse ano, e se eu não me engano foi o jogo do Botafogo contra o Fluminense, que vinham sequencialmente reclamando de arbitragem. Eles escolheram o juiz para o seu jogo no Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. É a CBF lavar as mãos, é a CBF querer tirar toda a sua responsabilidade na escolha dos juízes, que dizem que é sorteio. Então, assim, ele tem razão em reclamar isso, porque daqui a pouco vão escolher qual o juiz apita, mas isso não é exclusividade de time A e time B, não, tá? Todos os times fazem isso, inclusive o Vasco da Gama. Então, mais uma vez eu falo, tem que ser coerente naquilo que está reclamando, para que você tenha um peso nas suas reclamações. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Aí é um outro ponto que eu acho que ele se perde um pouquinho. Ele diz, o Vasco não quer ser beneficiado, o Vasco quer justiça. Qual seria a justiça nesse momento? O calendário ser ajustado para que todos os times tenham um descanso necessário, tenham o tempo hábil dos seus jogadores que estão servindo a seleção retornar aos seus clubes, ter um descanso e fazer pelo menos um treino com o time que vai a campo. Se o Vasco não quer ser beneficiado, ele quer justiça, o correto seria esse. Beleza? Mas ele se contradiz na sua fala. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. E aí, lembrando, não estou falando isso porque eu sou flamenguista. O Atlético Mineiro, que é um time que geralmente reclama da CBF, está sempre contra eles, hoje está sendo acusado de ser beneficiado. Tá? Então, assim, não teve o primeiro jogo. Não é uma continuidade. Passou uma fase onde o Vasco, o Flamengo, Bahia, Fortaleza não, Bahia e mais quem? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, eles tiveram jogadores convocados para as suas seleções. Essa fase passou. Se ele quer dizer que quer justiça, então ele deveria estar concordando, de certo ponto, com essa mudança da CBF. O que, na verdade, agora ele não quer que mude, como se fosse uma vingança, porque lá atrás aconteceu com o Vasco. Agora ele quer que aconteça com os outros times. O que ele não quer é a igualdade mais. Então, assim, é uma fala, para mim, incoerente, tá? Razão em reclamar, mas é incoerente nas suas reclamações. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o Júlio, que ele se refere aí da CBF, é o diretor de competições, ele que é responsável pelo calendário, ele já ouviu reclamação do Tite, do Abel Ferreira,
do Renato Gaúcho. Ele recebe reclamação de todos os clubes. Agora, volto a falar, o Pedrinho tem razão em reclamar do porquê a CBF mudou a data que já estava pré-estabelecida. Tá? Mas o tom que ele faz essa reclamação não é coerente. Ele fala injustiça querendo injustiça. Tá? A verdade é essa. E ele tem razão, ele está defendendo o time dele. Ele tem razão por estar defendendo o time dele. Mas é isso que faz com que o futebol não vá para frente. Na minha opinião, as datas não deveriam ser alteradas. A CBF deveria manter essas datas, porque já foram divulgadas. A CBF já sabia que ia ter data FIFA e mesmo assim divulgou a data da Copa do Brasil, sabendo que ia ter esse problema. E essa mudança vai gerar o quê? Insatisfação, indignação, vai fazer com que as pessoas questionem a integridade do campeonato. Então, daqui para frente, o que acontecer, vão haver reclamações, tanto do Galo, quanto do Vasco, quanto do Flamengo, quanto do Corinthians. Porque se o Vasco for eliminado, eles vão reclamar que foi devido à mudança de data que beneficiou o Atlético Mineiro. E se o Atlético Mineiro for eliminado, ele vai arrumar um jeito de dizer que foi eliminado porque o Vasco reclamou da mudança de data e, a partir dali, a CBF quis fazer algo pelo Vasco, quis beneficiar o Vasco de outra forma, talvez na arbitragem, enfim. Vai arranjar uma desculpa. A mesma coisa no duelo do Flamengo e do Corinthians. Né? Percebe que a reclamação do Corinthians, a nota emitida pelo Corinthians, é uma nota bem coerente, bem colocada. Né? Eu acho que o Augusto Melo deve ter mudado ali a sua equipe de apoio, ali, o seu assessor de imprensa, porque agora ele se comunica bem melhor do que se comunicava no início do ano. Né? Que ali era um The Office em tempo real. O Corinthians era um The Office em tempo real. Né? Era uma besteira atrás da outra falada. Agora não, foi bem colocada a reclamação do Corinthians. Mais uma vez, com razão, os dois times estão reclamando com razão. A CBF errou e errou feio, até porque a gente precisa entender que tem torcedor que já comprou passagem, já reservou hotel, porque aqui é Brasil, galera. É difícil você comprar uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, quando tem alguma coisa diferente acontecendo. A passagem vai ficar mais cara, o hotel ficar mais caro. Então, o pessoal já se antecipa aos fatos. Então, desde quando a CBF divulgou as datas, já teve torcedor se antecipando, comprando hotel, comprando passagens. É só você ir nas redes sociais que você vai ver a enxurrada de reclamação em relação a isso. Tem torcedor, eu conheço torcedor, que compra passagem de avião para a cidade onde vai ser a final da Libertadores, sem saber se o time dele vai chegar ou não para a final. Já tem gente com a passagem comprada para Buenos Aires desde quando a Conmebol divulgou que a final seria em Buenos Aires. É assim que funciona. Sabe, a CBF, mais uma vez, desrespeitou time, torcida, desrespeitou quem faz parte do espetáculo. A televisão vai gostar, porque o dia que tiver vai ter audiência. Entendeu? Apesar de eu achar que sábado, 18h30, não é um bom horário, principalmente para um jogo decisivo de semifinal de Libertadores. Cara, isso é inadmissível. É inadmissível. E assim, a gente tem, por mais que eu sou a favor de mudanças no futebol, mas existem coisas que são tradicionais, que faz parte da história do futebol, de coisas que não precisam mexer. É tradicional Copa do Brasil ser às quartas-feiras, de ter decisões quartas-feiras. Ano passado já mudaram para domingo, já teve gente que não gostou. Eu, particularmente, não gostei de ter ido para o domingo. Não é um dia que a gente está acostumado em ver Copa do Brasil. Sabe, tem isso, o torcedor tem isso.
E a CBF não liga para o torcedor. A CBF liga para o que ela vai arrecadar com dinheiro, enfim. Né? Então, as reclamações, eu aprovo as reclamações. Gostei muito da forma que o Corinthians se colocou e não gostei da forma que o Pedrinho se colocou, pedindo justiça, mas querendo que a injustiça aconteça. Tá? Vitor, você está falando isso porque você é flamenguista. Não, é só você dar um Google aí, você colocar quem como é que é o nome? Júlio Avelar. Quem é Júlio Avelar, que você vai ver matéria do Tite reclamando do jogo, porque o Flamengo jogou contra o Bahia num dia e 66 horas depois estava jogando um clássico contra o Fluminense. Você vai ver o Abel Ferreira reclamando dessa mesma pessoa por causa do calendário do Palmeiras. Mas isso, né, mais uma vez, eu vou falar, é muito difícil os dirigentes se unirem para que isso mude. Né? Eles não conseguiram se unir em criar uma liga para bater de frente com a CBF para que as coisas fiquem aí sim mais justas para os clubes. Então, não tem muito o que reclamar. Vai reclamar, mas não vai mudar. A verdade é que depois acabam usando isso de muleta para qualquer situação. É por isso que a arbitragem não é profissionalizada no Brasil, porque dirigente usa de muleta. E o calendário é mais uma muleta que os clubes estão se apoiando. Esse ano, principalmente o Flamengo. E eu não concordo com a fala do Tite do ano todo ficar reclamando do calendário. A gente estava em março e ele já estava reclamando do calendário. Tá? Eu não concordo com isso. O calendário é igual para todo mundo. Ora você sofre mais, ora você sofre menos, mas fato é que todos sofrem com o calendário. Entendeu? Ele foi reclamar no mês passado do calendário porque não ganhou, não estava conseguindo desempenhar por causa do calendário, e o líder do campeonato tinha um calendário pior do que o Flamengo. Então, usam de muleta. Agora, você coloca os times do Rio e São Paulo, eu vou pegar o Flamengo, que eu sou flamenguista, para ninguém falar que eu estou puxando para o meu lado, tá? O Flamengo no Campeonato Brasileiro faz 38 jogos, né? São 38 rodadas. 3 são 3 clássicos. Então, de 38 rodadas, 6 são no Rio. 6 rodadas ele não viaja. Aí depois pega os times de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino. 4 pontes aéreas. Então, são mais 8 jogos de viagens tranquilas. Então, 6 mais 8 são 14. São de 38, 14 rodadas, praticamente viagens tranquilas. Aí vai jogar em Minas. Galo e Cruzeiro, são mais 4 rodadas. A gente de 38, metade do campeonato, o Flamengo não faz viagem de 3 horas. E o cara está reclamando de calendário. Aí você pega o Fortaleza, você pega o Bahia, que toda semana tem que vir para o Sudeste, para o Sul. Toda semana tem que fazer viagem de 4, 5 horas. Eles também reclamam do calendário. Mas eles têm muito mais razão em reclamar do que o Flamengo, do que o Vasco, do que o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, os times do Sudeste, principalmente do Sudeste, parece que fica no meio do caminho. Os times do Sul viajam muito mais do que os times do Rio e de São Paulo. Sabe, os times reclamam muito. Quer mudar? Se unam, façam uma liga para bater de frente com a CBF e façam um calendário decente, tá? Porque senão nada vai mudar, beleza? Mas me diga aí você, torcedor, o que você achou dessas mudanças? O que você acha que se a CBF agiu corretamente, se não agiu? Coloca aí no comentário, espalhe esse grupo aí, esse link nos grupos do WhatsApp, beleza? Não se esqueça, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de dar o joinha aí para o YouTube entregar mais esse vídeo, recomendar para mais pessoas. E eu quero te pedir uma coisa. Vá lá no Instagram, no Barba Esporte Clube, e me segue lá também. Vou começar a colocar mais vídeos lá,
já coloquei um hoje e eu vou estar fazendo mais vídeos lá também, beleza? Muito obrigado, galera, por vocês assistirem, por ficar até aqui. Até a próxima. Fui!